O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Liftoff. We have a liftoff. Bem-vindos ao Que Vem Depois, o podcast que navega pelas fronteiras do futuro, onde ciência, política e a ficção colidem para desvendar os mistérios do amanhã. Quais são os futuros que a humanidade deseja alcançar e quais são aqueles que ela vai evitar a qualquer custo? Eu sou o escritor Ale Santos e vou guiá-los em conversas com especialistas nessa jornada além do horizonte do conhecimento. 1, 2, 3, 4. No filme Minority Report, somos transportados para um futuro onde o crime é não apenas monitorado, mas previsto e impedido antes mesmo de acontecer. Através dos precogs, a polícia tem o poder de ver o futuro e agir preventivamente, eliminando a ameaça antes que ela se concretize. Hoje, embora não tenhamos precogs, o conceito de policiamento preditivo está se tornando uma realidade. Com o avanço da inteligência artificial do Big Data, as forças de segurança estão cada vez mais equipadas para prever onde e quando os crimes podem ocorrer, mas isso levanta questões éticas e morais profundas. No episódio de hoje, vamos mergulhar nas complexidades dessa nova fronteira da lei e da ordem. Discutiremos se existem benefícios potenciais de prevenir o crime antes que ele aconteça e os riscos de violar a privacidade e a liberdade individual. Será que o policiamento preditivo é o caminho para uma sociedade mais segura ou estamos nos aproximando de uma distopia onde o estado de vigilância pune e oprime minorias? Como podemos equilibrar segurança e privacidade em uma era de dados sem precedentes? Para responder essas e outras perguntas estão comigo duas pessoas muito especiais. Estou falando da professora e pesquisadora Jaqueline de Oliveira Muniz, da Universidade Federal Fluminense, que também é antropóloga e cientista política e foi chefe da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro no ano de 1999, onde criou e implementou projetos como o Instituto de Segurança Pública, a Corregedoria Geral Unificada das Polícias e o Fundo Nacional de Segurança Pública. Além dela está comigo Caio Gomes. Ele é físico especializado em Machine Learning e Inteligência Artificial, com uma formação acadêmica que inclui instituições renomadas como a USP e a Escola Politécnica de Paris, além de uma carreira internacionalmente diversificada. Caio é também um comunicador e divulgador científico, muito conhecido pelo YouTube, participações e outros podcasts. Então ajustem seus fones, preparem suas mentes e embarquem conosco nesta jornada pelo desconhecido. Este é o Que Vem Depois. Episódio de hoje: policiamento preditivo. Vamos falar desse tema que tem muita, talvez, desinformação e até medo sobre ele, tanto na ficção científica quanto nas discussões políticas recentemente, que é o policiamento preditivo. Para quem não conhece, para quem está se ligando agora nesse tema, me parece que tentar prever crime já é uma coisa antiga, né? O que seria esse policiamento preditivo, esse termo que as pessoas usam na internet? Olha, o policiamento preditivo, né, como se usa na internet, como as polícias têm usado, a polícia inglesa usa há muito tempo, algumas polícias americanas, nada mais é do que você otimizar ou racionalizar um processo de administração de risco e de identificação de suspeitos, vamos assim, visando a redução de determinadas práticas criminosas, e não todas, sobretudo os crimes de rua, a partir de cálculos, a partir de uma fórmula aqui que a gente está chamando de algoritmo. As polícias sempre usaram alguma forma de construção do modus operandi, seja através de estatística contando o pauzinho, quantas ocorrências de assalto, ou de roubo, de lesão corporal, ou de homicídio acontecem em tal ou qual lugar, em que horas, né? A caracterização de suspeitos, inclusive caracterizações essas com viés racista, homofóbico, LGBTfóbico. Então, o fato de contar e contabilizar é parte do trabalho da polícia de administração de risco e poder alocar os seus recursos. Todo o problema é como se faz isso. Então, nós sempre tivemos estatísticas, desenho de mapas, formulação de hotspots, planilhas, de maneira a orientar o processo decisório de alocação dos recursos policiais no espaço, tá? No tempo e no espaço. A questão toda é o que os algoritmos, sem demonizar,
sem demonizar a inteligência artificial, sem demonizar os algoritmos, possibilitam. E o que eles escondem? Né? Quais os limites e alcances dessa ferramenta, porque é uma ferramenta. Pensa bem, não é o algoritmo que inventa o aprendizado dele. A ferramenta que desenha a mão não é a mão que desenha o pensamento. Então, para construir um algoritmo, tem que fazer uma conta, tem que atribuir conteúdos. Né? Esse algoritmo vai aprender, vai fazer a máquina aprender a partir de um conjunto de dados que foi previamente produzido a partir de vieses, a partir de olhares, de escolhas, de critérios. Toda a questão é como fica, então, a transparência, a responsabilização, a seletividade produzida ou reproduzida no aprendizado pelos algoritmos, né? A eficácia desse tipo de método em relação ao seu custo-benefício, a fragilização da confiança pública caso você produza, né, enviesamentos como sobrevigilância em espaços vulneráveis, em comunidades populares, por exemplo, né? Os limites éticos de invasividade da privacidade, violando os direitos civis, o devido processo. E, além do mais, um outro detalhe importantíssimo, que é a produção antecipada de culpa, até que se prove o contrário se é suspeito. Sobretudo no Brasil, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem muita fantasia do Minority Report, né? Que você, antes de um sujeito praticar um crime, você volta lá quando ele é bebê, entendeu? E tenta eliminá-lo, entre aspas, para que no futuro ele não vire um adulto que pratique um homicídio. Ora, uma justiça boa, ela não pode ser rápida demais para não produzir injustiça, não pode ser lenta demais para produzir impunidade. Da mesma maneira, a conta antecipatória, que é a administração do risco, né? Esse risco está associado a que marcadores sociais de diferença? Cor, gênero, raça, né? Orientação sexual, designação religiosa, origem social. Porque quando a gente fabrica e faz uma conta, qualquer que seja ela, faz um cálculo, esses valores estão em nós não somos criaturas neutras vagando na nuvem ou olhando para uma planilha, para uma prancheta onde a gente vai fazer uma conta neutra. Não é. Né? E a alimentação, né, do que se pode fazer de dados também traz esses vieses. Essa é a grande questão. Então, tanto o olhar que policia e o olhar mecânico ou automático que aprende a policiar, ele vem com esses valores. A pergunta, então, é como produzir regulamentação, porque o algoritmo não senta no banco dos réus. O algoritmo não pode ser responsabilizado legalmente. Então, como é que fazemos? Cadê a cadeia decisória que é opaca? Porque funciona numa lógica matricial. Tem aqui um físico para nos explicar melhor. É se isso, então aquilo, se isso. A cadeia decisória de um algoritmo é complexa, né? Serial. Ele ainda é dotado de uma consciência, de uma vontade passível de responsabilização civil, administrativa e criminal. Assim como qualquer ferramenta, assim como a arma. Eu não tenho como responsabilizar uma arma. Eu tenho como responsabilizar quem usou a arma para determinados propósitos. Eu não tenho como responsabilizar uma planilha estatística viciada, com dados viciados. Tá certo? Mas eu tenho como responsabilizar a produção desse dado viciado, desde o preenchimento do registro de ocorrência até, né, o planejamento a partir dele, montando uma cadeia de responsabilização ou de accountability com transparência. Então, percebe que são várias dimensões. Isso é que tem que ficar explicitado para que a gente tenha controle, sobretudo regulação. Só queria reforçar bem o que a Jaqueline falou, porque é extremamente importante entender isso. Se você fala de policiamento, você naturalmente está falando de algum uso de algum modelo para poder distribuir esse policiamento. Por quê? Porque o recurso é finito, você vai exigir alguma regra lógica que vai distribuir. Mesmo que você fale, eu vou colocar um por rua, qualquer coisa muito simples. Isso é um algoritmo. Então, não é o algoritmo que é o problema. O problema é o uso dos algoritmos dos dados que se tem. E não adianta, e muita gente tem esse erro de achar, não, o algoritmo não decidiu. O uso do algoritmo é decidido por um humano. A decisão é humana ali. Não adianta você achar que você pode jogar a culpa por trás, que é um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado com o uso de AI. É essa desculpabilização da pessoa que toma a decisão, falando que o modelo toma a decisão. Eu acho que essa pergunta aí, inclusive para você, Caio, era essencial, porque a gente já viu, e já que ele deixou muito bem explícito, que as decisões, elas, principalmente com humanos, elas são passionais, elas têm seus viés, suas influências e tal. Por que as pessoas acreditam, então, que o algoritmo ele é isento disso? Por que confiar numa máquina as decisões sobre quem deveria ou não ter uma pena maior ou ir para a cadeia, que é o que muitas pessoas acreditam que deve acontecer? Então, isso vem porque na cabeça dessas pessoas, a máquina não sofre desses problemas que você falou. A máquina não acordou com dor de cabeça porque dormiu com o pescoço torto, não brigou com o parceiro no dia anterior, teoricamente não tem problemas de preconceito, teoricamente. Então isso leva a impressão que uma máquina seria um tomador de decisão mais justo. Só que, na verdade, a maneira que um modelo, qualquer modelo de machine learning funciona, mesmo modelo simples, existem diversas decisões que podem ser feitas, existem diversos preconceitos que são embutidos no treinamento deste modelo que levam, no fundo,
as máquinas a tomarem decisões que são tão enviesadas quanto a dos humanos. Talvez não da mesma maneira, mas com diversos problemas. E a segunda coisa, que é o problema que a Jaqueline acabou de falar, também é o fato da culpabilização. Não adianta eu falar... Muita gente acredita que a máquina pode ter uma responsabilidade. Uma máquina não pode ter responsabilidade. Ela não é um ser que toma decisões. Ela segue um modelo que foi programado por alguém. Então, ao fazer isso, a gente precisa ter uma cadeia muito clara de quem que vai ser o tomador de decisão. Foi o cara que desenvolveu o modelo? O data science que treinou o modelo? É a pessoa que tomou a decisão? Porque erros vão acontecer. Para poder tirar um pouco do carro de polícia, a gente pode pensar no caso dos carros de self-driving cars. Quando um carro desse, um carro da Tesla bate, de quem que é a culpa? Esse é um problema que a gente vai ter que discutir aqui. Então todos esses fatores levam a gente a acreditar que esses modelos são melhores tomadores de decisão, mas não são. Porque tem vários outros tópicos que precisam ser levados em consideração. Tem 2 casos emblemáticos nos Estados Unidos. Um aplicativo foi chamado de Predpool 2013, que a ideia dele era um sistema que identificava quais áreas tinham mais probabilidade de cometer crimes no futuro, então era uma diferença meio que geográfica, e o outro é o Compass, que aconteceu no Kentucky já em 2019, que usava o algoritmo para prever reincidência criminal de indivíduos condenados para tentar ajudar o juiz a saber qual seria a pena ideal para ele. Os 2 casos foram abolidos. Os 2 tiveram problemas assim. No caso do Predpool, ele acabou fazendo com que a polícia ficasse cada vez mais em áreas de periferia. O Compass foi criticado por ter esse viés racial, porque ele dava apenas piores para pessoas mais negras. Jaqueline, por que esses 2 casos deram errado? Bom, eles dão errado, como seguem dando errado, você contando as estatísticas, fazendo planilha com pauzinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você colocando numa planilha de Excel, ou você usando uma outra forma de contar, que é um modelo matemático mais complexo, que é o modelo algoritmo, que aprende com a gente, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Primeiro, existe uma coisa clássica no trabalho de polícia que é chamado propriedade de polícia. O que é a propriedade de polícia? São aqueles territórios que a gente aqui no Rio de Janeiro e no Brasil chama de vulneráveis ou instáveis, portanto, territórios populares, sobre os quais já se deposita uma sobrevigilância. Então você tem um viés territorial, um enviesamento territorial, você tem um enviesamento de cor, de classe, de renda, de gênero e etário, que direciona o trabalho de polícia, o trabalho de policiamento, produzindo sobrevigilância naquelas áreas que a gente entende como moralmente, simbolicamente mais perigosas, os territórios do crime, vamos falar assim, como no caso do Rio de Janeiro, as periferias e favelas, portanto, já temos uma pré-concepção de partida. Ora, se a sua atribuição policial, se a sua prioridade dada pela política de policiamento é você prender todas as banquinhas de bicho, você vai ter um volume de ocorrências imenso de banquinhas de bicho. Se a sua prioridade é apreender baseados ou jogá-los no chão, né, você vai ter um volume de ocorrências que vai produzir um viés. Isso vai mostrar que eu tive muitas ocorrências de baseado, muitas ocorrências, não é isso? De apreensões de outra natureza, porque passou a ser uma prioridade. Então tem uma seletividade. Essa seletividade do trabalho de polícia para poder dar conta, assim como a seletividade da Receita Federal, é uma espécie de seletividade que conta com critérios morais e também aleatórios. Inclusive, por exemplo, a distribuição randômica das viaturas no 90, do 911, já usava cálculos no sentido de tentar predizer, não, de tentar se antecipar ou se fazer presente o mais próximo possível do cidadão diante da sua emergência, do risco, do perigo, da incerteza real. Portanto, sempre se usou alguma forma de cálculo para antecipar. O que é o risco? O risco é a projeção de um padrão no futuro, um futuro que ainda não se deu. No entanto, a construção desse risco, ele passa por um conjunto de juízos políticos e morais, que podem introduzir preconceitos, vieses. Então, isso faz com que, por exemplo, hoje você tem uma estatística, se você vai mais em bairros negros, ou pobres, ou periféricos, fazer ocorrências, a chance de você achar um suspeito e de fabricar um suspeito, até um forjado, é muito grande. Ora, a máquina vai lá e vai aprender, portanto, que os bairros populares são os bairros com maior incidência de crimes violentos, correto? E, portanto, vai autorizar, não a máquina, mas o resultado vai autorizar e legitimar, mais que isso, legitimar um direcionamento dessa sobrevigilância policial e formas de emprego, inclusive abusivas do uso da força, supondo que aquele território é altamente periculoso. Mas essa ideia de periculosidade, ela é antes de tudo moral. Tanto assim que é interessante que, por exemplo, o Foucault, um autor, não um filósofo, ele quando vai falar de segurança, território e população, quando ele vai falar, né, das construções do medo, da insegurança pública e tudo mais, nos trabalhos dele, ele vai pegar exatamente essa categoria, periculosidade. Como é que a gente mede a periculosidade? A gente mede a periculosidade a partir de juízos morais. E a máquina vai aprender
os nossos juízos, os nossos preconceitos, as nossas preconceituações. Então, por isso deu ruim. A mesma coisa, você predizer uma reincidência. Eu orientei um trabalho de um pesquisador que foi até secretário de segurança, acho que no Amazonas, ou para alguma coisa assim, em que ele estava trabalhando com a reincidência. Ora, se eu passo a vigiar você, Alê, ou você, Caio, diariamente, eu tento buscar pelo em ovo em vocês, tá certo? Vocês vão sofrer mais batidas, né, do que o José que não está aqui, o José Branco Louro que mora no Leblon, correto? Isso quer dizer, portanto, que a minha chance de fabricar uma reincidência inexistente sobre determinado público que está hipervigiado, hipermonitorado, é muito maior. Portanto, é como se fosse uma profecia que autocumpre, uma espécie de tautologia. Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Então começa exatamente na mentalidade, começa exatamente com esses critérios desiguais que tornam a seletividade do trabalho policial injusto. Agora, por que tem funcionado assim antes e depois dos algoritmos? Porque o que se oculta na cadeia decisória do sistema de segurança pública e justiça é o processo decisório. Ele tem baixa visibilidade. Quando a gente visa controlar por achar que a máquina é mais justa, por achar que assim a gente vai ter um padrão mais neutro e mais universal, na verdade, trata-se de um argumento altamente conservador e fetichista, né? Uma espécie de fantasmagoria da máquina, né? Como se a máquina fosse neutra, desprovida de vontade, não tivesse uma cadeia de vontades atrás dela, gerando essa fantasia e expectativa de uma justiça justa, de uma justiça universal. Qual é o problema disso? É que isso é conservador, que a gente acha, meu celular não tá bom, eu troco, eu dou um bico nele e ponho outro no lugar. Mas o que eu não vejo é a cadeia decisória, que eu estou insistindo aqui, que entra na conta, que entra no modelo, como o Caio pode explicar melhor que eu, né, por ser um físico, que é quem brinca mais com o algoritmo. E o que é mais interessante nisso é que por que então tem seguido assim, tanto no Brasil como fora, mas sobretudo no Brasil? Porque aqui, para você abrir a caixa, a chamada caixa preta do processo decisório policial, da tomada de decisão policial na rua, que é discricionária, ou seja, autônoma, você teria que abrir também a caixa decisória do Ministério Público e do juiz, que toma uma decisão como uma torre de marfim, percebe? Sem nenhum constrangimento social diante de sua decisão. Então o problema todo é que a gente sente a ação de polícia porque é aquela que mais impacta o nosso antes, durante e depois do nosso medo, da nossa ocorrência. É quem mais impacta na nossa vida, sobretudo nos espaços populares. Mas tem um mundo indevassável e opaco que é como o promotor decide. Como o juiz decide? O que ele considera como prova? Será que ele considera como prova só o algoritmo da polícia ou ele também vai considerar o algoritmo do cidadão, né, da câmera do cidadão que filmou? Tô brincando aqui, tá certo? Então veja, né, que nós temos 2 pesos e 2 medidas. Então, antes da gente demonizar a ferramenta, e ela certamente tende a produzir desvios, ela produz menos desvios em crimes do patrimônio, por exemplo, como assalto a banco, assalto a carga, mas à medida em que vai chegando perto dos crimes contra a vida e contra a pessoa, aí o bicho pega, porque é quando a caracterização do suspeito e a caracterização da vítima, ou seja, os marcadores sociais da diferença de um e outro, inclusive do próprio policial, vai fazer aí, brincando, toda a diferença, transformando a diferença em desigualdade. Então isso não é brincadeira. A gente não pode nem ser ingênuo, por um lado, e nem demonizar, como a gente vê naquele filme lá, a Rede, um filme qualquer desse da Netflix, né, que passa lá o algoritmo do bem e o algoritmo do mal. Aí tem o algoritmo do mal, que seria o do reconhecimento facial, e o algoritmo do bem, brincando, né, que seria a câmera de vídeo. Olha, um e outro podem ser viciados, porque atrás de uma câmera que vê, tem um olho que assiste, e um olho que seleciona o que ele entende como violento, o que ele não entende como violento, o que ele quer filmar, o que quer deixar de filmar. Da mesma maneira que um algoritmo de reconhecimento facial, sobretudo o rosto, que é complexo, as nossas marcas, entendeu? É preciso que a gente hierarquize, né? Precisa estar branco aqui, caucásico aqui, traços negroides acolá. Quando eu começo a fazer isso, eu retomo uma criminologia lombrosiana dos traços, onde os traços definiam personalidade, comportamento, atitude social, correto? Então veja que, de novo, a gente tem que voltar ali, na política, nos critérios políticos. Sim, e tem uma parte que você falou desse, o que difere o algoritmo do bem, o algoritmo do mal, que eu acho que é muito importante, o cara pode explicar pra gente, que é como funcionam os bancos de dados, porque se o algoritmo, ele é neutro de alguma maneira, o que torna ele bom ou ruim são os dados, né, Caio? Como que funciona essa captação de dados? E explica pra gente como você acredita também que o mundo digital, os algoritmos digitais, eles potencializaram ou não as desigualdades que já existiam nos modelos antigos, antes da era da internet e do mundo digital? Claro. Mas antes de ir para isso, eu só queria complementar uma coisinha que a Jaqueline estava falando, que ela estava falando tão bem, eu não quis interromper na hora, mas o Alê falou do Compass, e só para poder trazer um dado, fizeram uma análise
de efetividade do Compass, que foi um modelo que foi utilizado, um dos modelos que foi utilizado nos Estados Unidos. E eles perceberam que o modelo ele dava uma probabilidade maior de classificar negros como de alta probabilidade de reincidir, só que na realidade a quantidade de negros que reincidia era metade da de brancos que reincidia. Então o modelo ele dava o dobro de probabilidade de um negro reincidir e a probabilidade que ele reincidia era metade da que os brancos reincidiam. Então, para poder mostrar como o algoritmo, quando você analisava os resultados, ele estava trazendo um resultado completamente diferente. Então é muito importante que foi feita essa análise do Compass de tirar. Foi um dos motivos que ele foi tirado do ar, foi quando perceberam que ele realmente pesava demais para considerar negros como de alta periculosidade. E muitos vêm por causa dessa captação de dados desigual que a Jaqueline comentou. Se me permite, Caio, só uma coisa para complementar você rapidinho. Por exemplo, uma das coisas que a gente não discute, quando a gente olha para a população carcerária americana, que é a maior do mundo, em sua maioria negra, o que nós aqui chamaríamos de pretos e pardos, e a gente fala lá do sistema de barganha americano, né, da negociação. O que se esquece é que a maioria dos negros, que por sua vez também vêm a ser pobres, não tem dinheiro para bancar advogado para negociar a pena, certo? Então tendem a ser mais presos. Agora vamos pegar essa base de dados de indivíduos jovens, homens, negros, e vamos agora educar um determinado algoritmo que é feito para poder monitorar sistema prisional, um futuro preso, um futuro reincidente. Evidentemente que vai confirmar o que o Caio disse. Se eu também for para a base de dados da polícia, a polícia tende a prestar mais atenção naquilo que ela repete na sua rotina, tá certo? Que ela entende como moralmente perigoso e que ameaça a ordem. E tende a ser os espaços vulneráveis, de grupos socialmente vulneráveis, não é? Por isso que é importante políticas públicas explícitas, com diretrizes explícitas, com orientações de diretrizes de policiamento também explícitas, senão dá ruim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós montamos o Sistema Nacional de Dados, eu fui uma das autoras do Sistema Nacional de Dados que está aí, o Sinesp-JC. Também fui uma das autoras que implantou o Sistema de Dados do ISP. Naquela época não se monitorava letalidade policial, vitimização policial, racismo, LGBTfobia, nada disso. Aí nós começamos, não, temos que registrar, gente, porque é tudo zero. Ou seja, não rolava preconceito, você entendeu? No Brasil não tinha racismo, não tinha transfobia, LGBTfobia, homofobia, misoginia, porque os registros eram baixos. Se eu usasse ali um algoritmo, a máquina ia dizer que seria irrelevante de monitorar. Então eu comecei a demandar das polícias no Brasil inteiro registro, cresceu o número de registros, tá? E eles diziam que não era necessário, que isso era por quê? Que isso era oculto. Então é muito importante o registro. E a qualidade do registro é a auditagem do registro, que foi o que a gente começou a fazer aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Para poder controlar esses vieses, tá? Senão acaba que também a invisibilidade das ocorrências faz com que o fato não exista. Não existe violação e a máquina vai aprender que não existe. A gente tem um ditado na ciência de dados que é garbage in, garbage out. Então é exatamente isso. Se você pegar dados que são ruins na entrada, o que seu modelo vai trazer no resultado final são dados ruins. Mas voltando à pergunta que o Ale tinha feito, existem, por exemplo, vamos pegar o exemplo de reconhecimento facial, por exemplo. Tradicionalmente, a maior parte das bases de dados que são utilizadas para reconhecimento facial são algumas bases de dados que foram normalmente treinadas nos países do norte global, que tem uma predominância de faces de pessoas brancas. Então, quando você faz essa análise, classificadores que não são participativos de uma pessoa branca, tamanho do nariz, boca maior, tal, são pouco apresentados. Então, o erro do modelo nesse tipo de pessoa vai ser muito maior. Então, esse modelo vai falhar, vai ter muito uma probabilidade de falhar quando ele achar uma pessoa que foge da base de treinamento normal. Então, ele vai provavelmente achar que dois pretos, apesar de serem duas pessoas que que são diferentes, eles são iguais porque eles têm, os marcadores faciais deles são tão longe da média que para ele aquela distância da média é um indicador que é o fato. E daí, coisas que complicam também. Vamos pegar de novo o reconhecimento facial. Normalmente a população pobre, em sua maioria, é preta. E normalmente celulares são piores. Então as fotos que a gente vai ter são mais difíceis de se ter de alta qualidade, o que vai fazer com que o modelo erre mais nisso. Então o que acontece aqui é que normalmente essas bases, elas acabam priorizando informações que, a coleta de dados, como a Jaqueline falou, a gente acaba coletando mais dados dos problemas por uma overindexação do policiamento, do controle em regiões pobres, que são sua maioria preta, e por outro lado, em áreas que poderiam facilitar, como reconhecimento facial, a gente tem uma subcoleta desses dados que fazem com que as pessoas desses grupos sejam menos representadas. Então tudo isso gera uma situação onde esse tipo de produto vai acabar falhando para esses subgrupos, entendeu? Então isso, de novo, garbage in, garbage out. A gente está entrando dados
muito ruins e a gente vai tirar dados ruins, a gente não vai aprender sobre o que acontece. Daí essa questão, modelos de machine learning, eles funcionam com os dados de entrada. Se você colocar dados enviesados na entrada, o seu modelo com certeza vai soltar dados enviesados na saída. E todos esses enviesamentos vêm da coleta de dados. A Jaqueline falou que o pessoal não guardava os dados de racismo. Mas a gente sabe muito bem que mesmo se você for uma delegacia, vamos falar o caso de estupro, existe uma grande chance do escrivão, delegado, nem querer receber a tua denúncia. Então os dados são coletados por uma série de preconceitos que são anteriores até o modelo de machine learning. Na coleta dos dados, da maneira da sociedade, tudo isso vai coletar toda a sequência de trabalho que você vai fazer posteriormente. Uma coisa que a gente precisa entender é que o sistema de justiça criminal e segurança pública, ou de segurança pública e justiça criminal, fica melhor, ele é por natureza seletivo. É dizer, isso que o Caio falou, aconteceu um problema na rua, a população decide, o cidadão decide se vai ou não comunicar à polícia ou se a polícia chegou a ponto. Então ali tem uma decisão, comunico ou não, resolvo por conta própria porque eu não acredito na polícia, resolvo por conta própria porque é uma bagatela, é uma bobagem, é uma treta, a gente resolve nós mesmos. Ou seja, a gente dá conta da maior parte dos problemas e conflitos, é assim numa sociedade democrática, né? A maioria dos problemas é a própria cidadania que resolve com seus mecanismos sociais de mediação. Bom, mas aí foi pra polícia. Aí a polícia foi e falou assim, esse assunto de polícia não é assunto de polícia. Aí ela diz, é assunto de polícia. Não quer dizer que ela registrou. Ela pode resolver ele na hora, dar um encaminhamento, mandar o bêbado pra casa, manter o Caio com o carro dele desligado porque ele estava correndo demais, sem precisar dali derivar uma ocorrência. Mas digamos que entendeu-se que era para registrar. Outro passo, no que registrou, vai para a delegacia, né? Digamos assim, ali a polícia vai decidir se aquele caso tem fatores de resolução segundo os critérios profissionais deles, que são implícitos e invisíveis para nós. Olha a importância da gente conhecer a forma de trabalho, o processo de trabalho, se aquilo deve virar um inquérito ou não, ou se morre ali na ocorrência. Correto? Aí virou inquérito, vai para o Ministério Público, o promotor, olha a discricionariedade, o arbítrio do promotor, vai pensar se aquilo serve ou não para virar uma denúncia. Aí ele vai dizer que, isso aqui serve e esse resto não. Vai para julgamento, caso tenha júri, se for no caso de assassinato ou não. Ali o juiz decide se aquele negócio segue adiante ou não. Como a polícia ou o policial tem fé pública, sobretudo no caso do Rio de Janeiro, que tem a súmula 70, que diz nitidamente, né, que a fala da polícia ela é uma fala supostamente mais verdadeira do que qualquer outra contra-prova, a prova policial, isso quer dizer que a gente tem um funil. Esse funil é assim em qualquer sociedade democrática. No caso brasileiro, é um funil estreito demais, entendeu? Entra muito aqui, pinga pouco lá embaixo. Então, todas essas seletividades, elas vão se transformando em desigualdades. Que dentro desse filtro, desse funil, a gente vai jogar a cor, a raça, a origem social, a religião, se o sujeito é de uma matriz africana ou se ele é católico ou cristão. Vocês entenderam? Então, tudo isso entrou ali. Por isso é que é muito importante a gente controlar o processo decisório. Antes de eu controlar, de eu querer controlar a máquina, seja a minha guitarra, seja o algoritmo, né? Eu tenho que controlar a forma do seu cálculo e mais a transparência do seu cálculo. E antes da transparência do seu cálculo, tá certo? Porque quem calculou a partir de parâmetros que lhe foram oferecidos, os conteúdos, os critérios que informam a produção do dado, tanto qualitativo quanto quantitativo. É dizer, a gente tem que ter luz do sol, a luz do sol nos processos decisórios, na cadeia de comando e controle de tomada de decisão da polícia, nas formas como o Ministério Público decide, nas formas como o juiz decide, que são verdadeiras caixas pretas. Então, quando a gente olha, a gente cobra da polícia porque a porrada vem da polícia, correto? Mas é a mais controlada. Não há mecanismos profissionais exclusivos, gente, de controle do Ministério Público no Brasil. E menos ainda um controle externo eficiente do Judiciário. Então, o dado só vai se deformando, entendeu? E aí é bom pôr a culpa no algoritmo, como também pôr a culpa na câmera de vídeo, porque você esvazia de responsabilidade. Quando você diz que a sua geladeira, que é uma porcaria, tu dá um bico nela, vai na Casa Bahia comprar outro. Se você diz que o problema é o seu celular, que é uma porcaria, e não o modo de uso, e as prioridades que você dá um bico no celular e compra outro. Isso é que eu chamo de mentalidade conservadora. A gente acha que brincando com a tecnologia a gente é ultramodernex, mas no fundo a gente pode estar esvaziando as responsabilizações, entendeu? De quem usa, como usa, as prioridades, como alimenta, como treina a máquina, não é mesmo? Porque nós humanos e a extensão dos humanos, que são as máquinas, vivemos de rotinas, vícios e hábitos que podem ser completamente preconceituosos. Então está na hora da gente olhar, em vez de olhar para a máquina e demonizar, olhar para a IA e demonizar, porque a IA não reflete, o algoritmo não está pensando. Ele contrapõe um conjunto de variáveis e gera um resultado. E esse resultado o policial pode usar ou não. Ele tem o arbítrio ali na rua de como ele vai decidir. Para isso eu tenho que ter protocolos operacionais públicos e publicados, olha a diferença, pactuados com a sociedade. Aí a gente corrige, né, a máquina é sensível, a gente corrige os vieses
enviesamentos ou tendenciamentos que qualquer modelo, como o input, output, pode ter. Isso que você falou sobre a caixa preta do processo decisório, eu acho que a maior parte da população não tem ideia das decisões que acontecem nesse viés. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de acompanhar o trabalho da Defensoria Pública aqui do Pará, porque minha namorada trabalha lá, e eles conseguiram a reversão da prisão de um cara que tinha sido preso por furto. Ô Caio, você não tem ideia, cara, era uma sombra, não tinha rosto, era uma sombra, era só uma sombra preta assim, tá ligado? Não tinha nenhum traço humano naquele desenho e o cara foi condenado por reconhecimento de foto, numa foto que era impossível reconhecer no ser humano. E aí a Defensoria conseguiu a liberdade dele por conta disso. Então as pessoas não têm ideia do quanto, por exemplo, o reconhecimento de foto, que a Jaqueline pode falar isso melhor, a maior parte do reconhecimento de foto no Brasil, assim, de pessoas presas, estavam, se não me engano, presas indevidamente. Tem o caso da Babi Quirino, tem o caso de pessoas negras que nem estavam, tem um professor que estava em outra cidade, que porque ele parecia com alguém numa foto que tinha uma resolução impossível de reconhecer um ser humano, ele foi preso. Então, automatizar esse processo, que, por exemplo, eu vi o deputado da MBL, Kim Kataguiri, falando que quer colocar câmeras em toda a cidade de São Paulo e tal, automatizar o procedimento, sem questionar isso que a Jaqueline está falando, que é exatamente a qualidade do procedimento, se o procedimento realmente está promovendo justiça ou não, isso é desumano, cara, desumano demais. Então é isso, assim, o pessoal não é uma questão de compreender. O procedimento é falho, mesmo que o ser humano fale, você falou, um borrão preto, o cara é preto, o borrão preto é o cara. Então, tudo isso leva a uma coleta de dados errados, o que por si só já impossibilitaria qualquer modelo de ser treinado. Então, a gente está tentando automatizar um processo que é tão falho e que as consequências de erro são tão absurdas que não faz sentido. Isso não faz sentido. Aí é que está o ponto que eu acho que o Caio colocou, que é fundamental, custo e benefício. Vamos nós. Eu inventei um brinquedo cuja possibilidade dele de produzir violações, abusos e baixa eficiência, custo-benefício, ou seja, é caro bolar, é caro implementar, e o resultado dele reproduz um status quo e um modus operandi que eu já conheço e que é limitado. Lembrando, gente, que não existe solução policial permanente, porque a polícia não muda a consciência nem vontade de ninguém, mesmo na porrada. Ela altera oportunidades. Quer dizer, todo efeito preditivo, ele é sempre situacional. Inclusive, pode fazer o crime migrar, supostamente, de um lugar para outro, sobretudo os crimes de rua. Quando a gente vai caminhando para aquelas violências a que todos nós aqui, os três, estamos expostos, ainda que com diferencial de gênero, faixa etária, o que quisermos, a coisa se complica. Por quê? Para eu poder predizer homicídios, como é o caso do Minority Report, eu tenho que pressupor um serial killer, aquele perfil de gente que sai matando por aí. Não é assim. Quando eu penso a violência doméstica, de gênero e intrafamiliar, em que a maioria dos autores é namorado, ex-namorado, pai, avô, não é mesmo? Conhecidos da vítima, é muito raro, né? É um percentual muito baixo de violadores, de estupradores que são desconhecidos da rede de sociabilidade da vítima. Isso no Brasil é em qualquer lugar, tá certo? Isso faz com que qual é o padrão que vai gerar dali? Eu vou pôr câmera de vídeo na cama, na casa da pessoa, na hora que tiver 30 pancadas é quando a polícia vai, né? Porque senão vai dar Maria da Penha, vai dar uma mulher que quase morreu várias vezes, tá certo? Por uma reincidência da violação. Da mesma maneira. Então, estupro, casos de racismo. Como é que eu faço? Então, você todo dia leva um supapo da polícia, um pescotapa para prender quem é. Entendeu? Como é que é isso? E você todo dia é objeto de um racismo que tu é um entregador. Quantas vezes você precisa apanhar para gerar estatística e volume, você e outros, para eu identificar que você é vítima de um perfil também que parece o do agressor? Percebe? Então, veja que à medida em que a gente vai caminhando, né, para aquilo que de fato põe em risco, nos expõe aos nossos medos e perigos reais, em razão da nossa origem, da nossa classe, do nosso gênero, da nossa cor, tá? Dos lugares por onde a gente transita, onde a gente mora. Porque se você mora num espaço popular, tu tem que falar oi pra milícia, tem que fazer assim pro tráfico e fazer assim pra polícia. Quer dizer, né? Tem que cumprimentar. Você não sabe quem é que vai te sacolejar. Sabendo você que quanto mais longe é da sua comunidade, do seu território, mais o esculacho vai ser pior. Então vocês às vezes preferem o traficante que você já ouviu falar um dia ou o miliciano de estimação do que o polícia. Percebe? Então nós estamos falando desses critérios de controle e regulação ali na esquina, nos espaços domésticos, nos espaços privados. Isso envolve violação de direitos civis. Agora, é para demonizar a ferramenta? Não. É para poder dizer que modelar, criar modelos é ruim? Não. Os modelos, eles colocam pra gente um desafio de escala e produzem erro, assim como na produção de uma geladeira, na produção de um carro, na produção de um computador. Inputs, outputs e mecanismos de controle do processo de trabalho. O que nós precisamos é de transparência e responsabilização. Agora, por que no Brasil isso dá ruim
o tempo inteiro. Porque aqui a gente só tem a ferramenta que faz a farra das licitações. Você não tem uma doutrina do uso da força pública e publicada. Por exemplo, o George Floyd, quando foi morto, ele foi morto com uma câmera de vídeo do policial que meteu o joelho no pescoço dele, tá certo? Ali, o policial continuou filmando. Agora, a doutrina de uso da força da polícia de Minneapolis estava pública e publicada no site da polícia. E aquela forma de mobilização defensiva, supostamente defensiva, que a gente viu os policiais fazerem, não era compatível com a doutrina tática daquela polícia. Portanto, de partida, eles estavam equivocados. Eles estavam fazendo uma movimentação, uma manobra abusiva. Por quê? Porque tem áreas nossas, como aquele caso lá da asfixia em Sergipe, né? Tem algumas áreas nossas que são hipersensíveis, que não existe a perspectiva de presteza de socorro ou de cirurgia reparadora, o que caracteriza de partida uso excessivo de força, violência policial com perspectiva de morte, tá? Então você dá um tiro no joelho, a chance de recuperar um joelho, nem com todo o dinheiro do Ronaldinho ele recuperou. Então vejamos que, olha como tem parâmetros objetivos muito claros, em função dos armamentos da polícia. Então a logística de polícia, que são os meios, delimitam os modos do agir à luz dos fins da política pública, dos fins do policiamento. Se tudo isso é uma bateção de cabeça, tudo isso é oculto, nenhum de nós aqui, com a melhor boa vontade, passa no teste da abordagem policial. A gente não sabe onde começa e termina o poder de polícia no Brasil, a gente também não sabe onde começa e termina o poder do promotor, a gente também não sabe onde começa e termina o poder do juiz, é tudo indevassável, é tudo opaco, é cada cabeça uma sentença. Então, evidentemente que para nós, que suspeitamos previamente, tudo pode ser um grande forjado, porque a nossa experiência cotidiana, a estatística é muito clara nesse sentido, aliás, não, ela é muito negra, né? Se nós formos olhar para a seletividade, e aí não adianta dizer que o Brasil é mestiço, porque se é uma coisa que a gente aprendeu, é que dependendo da luz em cima da gente, né, do retrato falado, porque antes do algoritmo, tinha um retrato falado, o sujeito ali na delegacia narrava, só que uma vítima exposta ao medo e ao trauma do medo, a perspectiva dela acertar deliberadamente uma descrição, só se ela fizer um cursinho. Ei, gente, peraí, bandido, dá um tempo, olha bastante pra mim que eu preciso filmar você antes de você me estuprar, antes de você tentar me roubar, antes de você tentar me matar. Ora, isso não é possível, nem num programa de humor, né, de humor mórbido, tá? Então a chance de erro é muito grande. Aí cai no que o Caio falou, no borrão. Parecia preto, parecia não sei o quê. Eu, por exemplo, tenho ficado mais negra do que eu era antes, né? Porque eu passei por um processo muito bem sucedido de embranquecimento. Então, dependendo do lugar onde eu tô, com quem eu ando e a minha trajetória social, eu tenho um certificado OMBO total de branquitude aprovada pelo Estado, tá certo? Né? Sendo eu parda, sendo eu, tá correto? Com quaisquer classificações que a gente coloque, gente. Então, é isso que tem em jogo. Agora, por outro lado, a fórmula, a máquina, né, com seus inputs e outputs, brincando, o modelo, ele explicita. Se por um lado ele traz todos esses problemas, por outro ele explicita. Por que ele explicita? Porque o desenho de algoritmos e a construção de modelos não é monopólio policial e nem é a polícia que o faz. São pesquisadores, são físicos como Caio. Isso quer dizer o seguinte, gente, que tem um analista criminal aqui, tem, né, quem faz o algoritmo, tem um analista e tem um modo como a polícia trabalha, nos permitindo ver essa cadeia de responsabilização e dar visibilidade às violências, violações e erros, né, que é um passo necessário, não é só para corrigir a fórmula e a máquina, e o aprendizado da máquina, tá, que é a própria IA. A IA também tem dificuldade. A partir de 2022 ela não tem nada a nos ensinar, porque ela não foi alimentada. Custa 300, 400 milhões para ficar alimentando a IA, né, no Google, tá certo? Então não é brincadeira. Agora, nos dá também essa ferramenta de contrapartida, tá? Nos permite a denúncia e corrigir procedimentos e cobrar. Talvez antes, Alê, talvez antes, Caio. Tudo isso que a gente já sabe, que são os mecanismos seletivos, porque como é que a Polícia Federal atua, como é que a Receita Federal, como é que você cai numa malha fina? A partir de modelagens que faz uma triagem. É uma triagem estatística que me permite cobrir todo um território e está presente o tempo todo, 24 horas. Se os meus critérios forem ruins, vão ser ruins. Por outro lado, me dá o quê? Possibilidade do dado existir e de eu demonstrar a escala da sua perversidade, do seu desvio, do seu tendenciamento. O que antes a gente só sabe. Eu vivo, o racismo, tu vive, ele vive, nós vivemos, eles vivem. E daí, como é que isso se expressa concretamente? Porque tem sempre a fabricação da prova contra o suspeito, né? Até que prova o contrário é suspeito. Então, veja que também podemos corrigir. Tem um outro lado, que agora, isso não é monopólio da polícia, isso é um aprendizado que nós aprendemos na universidade e podemos mostrar os erros e acertos, igual aquela coisa do David Copperfield,
que tentava desmascarar os mágicos, sendo ele querendo ser mais mágico que os outros mágicos. É um pouco por aí. Eu acho que a gente tem que tirar proveito desses equívocos, desses erros, sem desaprender com as ferramentas, ao contrário, aprimorá-las. Eu acho que da forma que o medo que eu tenho enquanto ficcionista e a forma que essa discussão acontece na internet, principalmente por parte de políticos da direita, é que isso realmente, os algoritmos se tornam ferramentas de controle, porque eles querem ampliar os algoritmos para identificar criminosos que estejam roubando o celular, e ninguém está falando de repente ter um algoritmo para entender a probabilidade de um policial se tornar miliciano, ou ninguém está falando de criar um algoritmo para descobrir a probabilidade de um empresário de cometer crimes contra a Receita Federal, tá ligado? Então é sempre contra as minorias. Porque os crimes, aí vão um ponto, uma coisa que a gente descobriu na criminologia, nos estudos, você vai gostar disso. Lá pelos anos 50, por aí, se eu errar a data, mas estou errando por pouco, Sutherland vai mostrar uma coisa chamada crime de colarinho branco. É aí que a gente vai falar da subnotificação dos crimes e do subrelato. Gente, década de 50 do século passado. O que é o crime de colarinho branco? As fraudes nas multinacionais, aquelas, tudo quanto é crime. E eles eram subnotificados. Então, evidentemente, eles não estão em base de dados nenhuma, correto? E, portanto, quanto mais rico, mais branco, mais não sei o quê... mais invisível ao sistema judiciário. Mas o mais importante, Ale, é óbvio que vai ser muito difícil você criar um padrão de como é que vira miliciano, da mesma maneira de como se vira gay ou como vai se virar, tá certo? O que é interessante nisso é que por que se quer tantos algoritmos escondendo todo esse bastidor que a gente está falando aqui, entendeu? Porque assim eu acabo com a responsabilização, eu fundamento ainda mais a fundada suspeita, eu dou mais autonomia decisória sem controle, tá certo? Para quem comanda as espadas. Seja as espadas da polícia, seja as espadas das Forças Armadas, seja de qualquer dispositivo de controle e regulação social. Então nós estamos falando de dar mais poder, turbinar ainda mais uma carteira, por exemplo, no caso brasileiro de polícia, e quanto mais turbinada, desregrada, desgovernada, melhor serve aos governos criminais, melhor serve aos interesses clientelistas de grupos da direita e de extrema-direita que se beneficiam do crime. Eles não querem que o crime acabe, eles precisam do crime para ter dinheiro de caçador de campanha. É como eu tenho dito aqui, que o crime organizado ele é criado na política, não é o inverso. Então veja, e quanto mais, eu não posso responsabilizar, foi o algoritmo. Quem é que tirou essa foto? Foi o celular, não foi a Jaqueline. Quem é que colocou, não sei, que violou a integridade do José? Foi a máquina é que é feia, boba e mora longe. Percebe? Que eu acho que é o grande perigo. Isso é o que eles sabem. É o que eles sabem. Que assim sendo, ninguém mais vai parar no tribunal. Todo mundo será absolvido. Se já é hoje com auto de resistência, tende a ser mais. Então pode virar um grande liberou geral e que agrada a setores acima. Vamos saber, a promotoria está disposta a abrir a sua forma de decisória, a ter controle exclusivo do trabalho policial, coisa que não tem? Não há controle exclusivo do trabalho policial em nenhuma promotoria do país. O judiciário está disposto à transparência ou nós vamos seguir tendo juízes parciais, tipo Moro? Porque a gente tem hora juiz do bem, hora juiz do mal, não é? Então o sujeito se apropria de um poder público, de um mandato público para fins pessoais, para fins clientelistas, inclusive se torna sócio, parceiro ou patrão, né, do crime organizado, das urcrimes. É disso que a gente está falando. Os caras vão se dar bem? Sim, você tem razão. Mas também tem a contrapartida, que nós aqui estamos sabendo, porque ninguém aqui é trouxa, que é uma coisa que eles esqueceram, entendeu? A periferia acostumada ao esculacho, os pretos pobres que moram longe, estão na universidade pública. Pois é, e produzindo tecnologia, né? Existe alguma possibilidade de que no futuro esses algoritmos eles colaborem com a segurança pública de uma maneira não enviesada? O que a gente precisaria para que isso acontecesse da parte de tecnologia e dados? Olha, vieses irão sempre existir, tá? Só um detalhe. Sim. Os vieses morais. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista de larga escala com o mercado. Isso quer dizer o seguinte, que nós não somos iguais. Nós temos capitais sociais, políticos, econômicos, culturais distintos. É por isso que em sociedades de mercado tem que ter o Estado, porque enquanto o mercado desiguala a gente, o Estado garante equivalência em direitos, tá? Então a possibilidade de vieses, tanto na justiça como na segurança ou na prestação de quaisquer outros serviços essenciais à população que garantam liberdade e igualdade, podem ocorrer em função de mentalidades, em função de discriminações, exclusões e tudo mais, tá? Isso, o tempo sustentar a cidadania é fazer valer o direito que já tem, garantir hoje e prospectar esse direito amanhã, tá? Isso é que é... O direito não está dado, o dia inteiro a gente está lutando, né? Então, mas as máquinas, nesse caso, os algoritmos podem nos servir, é isso que eu estou falando, né? Para a gente identificar esses viés. A gente sanou um viés aqui, vai aparecer outro lá, a gente sana aquele de lá. E assim seguimos
produzindo mecanismos de controle e transparência da decisão, das decisões. Aí sim as ações tendem a ser mais equivalentes, mais qualificadas, se beneficiando tanto da câmera de vídeo, tanto do algoritmo de reconhecimento facial, que não pode ser esse vício, porque o nosso repertório fenotípico também é limitado. Ele é rico, ele é complexo, mas ele é limitado, tá certo? Então você trazer isso no algoritmo também não é trivial. A chance de erro é muito grande, como o Caio colocou. Inclusive, quando a nossa base de dados ela é caucásica, né? Ela é branca, europeia, né? Esse é o padrão. É óbvio que nenhum de nós passa no teste, né? Aplicou isso no Brasil, todo mundo é elemento suspeito, mas isso a gente já é. Toda a nossa questão é mudar essa mentalidade, tá? Pessoal, você que está gostando desse episódio, não esquece de apoiar a gente, é muito importante você contribuir com o seu apoio. Então, clica no link que está aqui na descrição do podcast, que é o apoia.se/o que vem depois. Escolhe ali a sua recompensa, entra com a gente no nosso canal do Telegram, participa para mandar suas opiniões, mensagens, saber o que vai acontecer nos próximos episódios e fortalece a nossa discussão sobre ciência, tá bom? E sobre futurologia. É muito importante você estar com a gente pensando e planejando sobre o que vem depois. Eu queria só ouvir da parte, o que você acha da produção de algoritmos e se isso está caminhando para um lugar melhor do que existe hoje, cara. Cara, a gente começa a ter conversas sobre ética de decisão de modelos e tal. Algumas empresas começam a investir nisso, mas muitas ainda não entendem a importância desse fato ao ser discutido. Então, assim, do ponto de vista do que a Jaqueline falou, é exatamente isso. O processo nunca vai ser da gente falar a máquina toma decisão por isso. A começar que a máquina não é um ser vivo, então isso já começa por aí. É a gente compreender, seria a gente como sociedade compreender o que a máquina pode servir como um ajude para poder ajudar a gente a tomar decisões. Então, eu vou ter que coletar 200 documentos. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira mais automatizada? Como é que eu posso facilitar coisas que atualmente são manuais, mas a tomada de decisão e entender que isso vai ter que ser sempre com responsabilidade humana. Então, assim, quase que por definição, qualquer processo automatizado, ele não tem as características necessárias para poder funcionar sobre isso. Ele vai funcionar sobre dados treinados. A não ser que a gente fale de uma inteligência artificial que um dia a gente fale que ela seja realmente viva, mas é uma coisa que é tão distante que eu acho que a gente não tem nem filosofia para poder descrever esse fato ainda. Então, pelos próximos anos, o processo que a gente tem é entender as falhas, entender os pontos fracos, trabalhar isso de uma maneira trazendo responsabilidade para nós, não jogando responsabilidade para o modelo. Legal. Para caminhar para o final, tem uma pergunta que é mais emblemática que eu queria fazer para vocês dois. O que é o futuro dentro dessa área? Ah, que legal. Eu tenho dito... Bom, eu vou começar pela minha para ir para lá, né? A primeira coisa é o seguinte... Segurança pública, ela é uma abundância de futuro. O que a segurança pública é? Ela é a circulação de ideias e valores convergentes e divergentes, a circulação em larga escala de pessoas, bens, serviços, mercadorias, valores, visões de mundo. É isso, de forma translocal. Portanto, é a segurança que garante previsibilidade, regularidade e rotina, permitindo você pensar o daqui a pouco para amanhã. Vou sair daqui, tomar uma cerveja, voltar para casa. Ah, eu quero ir ao show da Madonna e fui. Entendeu? Tá certo? Então, você consegue planejar o futuro, olhar para a Torre Eiffel e achar que você vai chegar lá e planejar e chegar. Você sair do Complexo do Alemão, que tem quase 100 mil pessoas, indo lá para tomar uma cerveja, sem sair levando o saculejo de lá até a Lapa e voltar, tá certo? Então, segurança é você poder organizar a sua vida, projetar o futuro. Projetar futuro, porque na verdade o que existe, o que mais muda no mundo é o passado, que a gente vive uma sucessão de presentes. E o passado, como a gente já viveu, a gente reconta ele de uma forma crítica ou de uma forma reprodutiva. Então, garantir rotinas essas, garantir previsibilidade, garantir a regularidade, permite que as pessoas façam as suas escolhas, desenhem suas trajetórias e tenham um horizonte de vida, tá? Eu acho que no curto prazo eu não consigo fazer, eu adoro ficção, eu uso muito IA, eu tô aqui conversando com vocês e estava pesquisando na IA um bando de coisa ao mesmo tempo. Uma coisa que eu percebi, porque eu sempre tive uma banda, não sei se vocês sabem, eu sempre tive uma banda de música eletrônica, música pop, sempre toquei e tal, não sei o quê. E fiquei brincando dela fazer uma música pra mim gospel. Claro que é possível, mas tem uma pobreza estilística, uma pobreza poética. Por que isso? Tá? Da mesma maneira que se você brincar com a IA hoje e pedir ela uma receita de bolo, ou qualquer coisa que seja manualizável, que seja passível de elevada padronização, ela vai te responder bem. Não é que ela vai te responder certo, ela vai te dar alternativas a partir do que ela aprendeu. Quando começa você pedir algo reflexivo, confronte a perspectiva da Jaque com a Lê e com Caio, supondo que Jaque, a Lê e Caio foram alimentados, né? O conteúdo de Jaque e a Lê foram alimentados na máquina, tá? Ela não vai conseguir, ela vai fazer uma listagem. Então, quanto mais caminha para reflexão, para confrontação, que é o modo como
nós pensamos e organizamos o nosso pensamento, mais a IA é frágil, mais ela diz não posso, mais ela faz uma lista, tá? Uma lista mecânica. Né? Porque ali está desprovido de afeto, de percepções sobre o entorno, sobre o aqui e agora. Então isso ainda está longe. Né? Eu acho que está um pouco longe da gente pensar, né, ficar sonhando com o Robocop. Aliás, eu queria citar o Homem-Máquina, o Policial Máquina do Robocop, que eu adorava ver aquela série. O barato daquilo, olha que interessante você usar ali, tem IA, tem um bando de algoritmo que faz o cara. Se você pensar bem, ele é um Homem-Máquina. Ele tem uma capacidade, ele é uma blindagem humana, superior a qualquer policial comum. É dizer, ele pode atravessar uma favela inteira, o povo dando tiro nele, e ele arranca a arma da sua mão com todo carinho e devoção, porque ele é impenetrável. Acontece que isso ficaria muito chato no cinema, já que ele tem uma blindagem, é isso que define as alternativas táticas dele, se ele não der soco nenhum, se ele não imobilizar ninguém. Por quê? Porque a superioridade de meios dele permite modos menores e mais, digamos, menores de emprego de força, quer dizer, menos gradientes de força. Olha que interessante, não é? Então, isso é pra gente lembrar que ainda assim, o Robocop, para fechar meu exemplo, ele tinha 3 diretivas: proteger o inocente, salvaguardar a lei e garantir a ordem. Aí tem uns malucos lá, os caras dos algoritmos, os modernex, que decidem que vão meter uns 20 algoritmos no sujeito, né, uns 20 diretrizes brincando, porque não dá. Ele tem que pensar no LGBT, ele tem que pensar nisso, ele tem que pensar naquilo, para ele poder tomar uma decisão. Só que ele toma decisão diante do risco real. O que aconteceu? Na primeira ocorrência dele, ele não conseguiu tomar decisão nenhuma, porque ele ficou paralisado, entendeu? Uma diretriz brigava com a outra e o sujeito deu um tilt, queimou lá os fios, né? E aí fica evidente o quanto os protocolos, as diretrizes, né, são fundamentais para a tomada de decisão até para a máquina. A máquina ficou doida. Não deu ruim na ocorrência, como daria ruim para nós, tá? Então eu vejo essas ferramentas como uma possibilidade de produção de controle transparente, uma possibilidade de otimização de processos, não necessariamente para nos desempregar, mas nos permitir processos mais criativos, nos libertando de processos que podem ser mais rotineiros e repetitivos, tá? Para a gente usar a nossa imaginação de inventar IA, inventar algoritmos que enriqueçam mais os nossos mundos, garantindo liberdade, igualdade, acesso a direitos. E, portanto, digamos assim, passaporte para estar em todos os lugares. Eu acho isso muito interessante, jamais me negaria a brincar com as ferramentas. Agora, eu sei que não foi o martelo que desenhou a minha mão, e que também não é minha mão que decide pela minha cabeça, não é mesmo? E aí, sendo assim, passo a palavra para o Caio, que eu acho que pode explicar para a gente a mística, né, dos algoritmos melhor que eu. Não, eu acho que, assim, futuro, se a gente for pensar, eu gostaria muito que a gente pudesse utilizar as capacidades que a gente tem agora para a gente poder trabalhar com hipótese, descobrir coisas que atualmente a gente tem uma certa dificuldade, que a gente pudesse trabalhar, como a Jaqueline falou, para poder recuperar a informação melhor, para poder descobrir coisas que estão apagadas por ali. Esse é o caminho que a gente deveria seguir, utilizar isso da maneira que deve ser utilizado, para poder ajudar a gente a uma melhor tomada de decisão. No entanto, assim, eu cada vez fico mais e mais e mais decepcionado de ver que a gente está caminhando por um caminho onde os tomadores de decisão querem passar a responsabilidade para sistemas automatizados. Então é aquela piada que o pessoal tem feito hoje em dia, que o pessoal vê o filme Não Construa o Robô X, então o cara fala como construímos o Robô X, que vocês falam como no filme construir o Robô X. A gente tem diversos exemplos aí na literatura, na filosofia, nas artes, mostrando isso que a gente está enfrentando, e parece que os tomadores de decisão não entendem o que está sendo explicado por eles. Então, assim, por um ponto de vista, eu fico feliz que a gente tem mais possibilidades, só que eu, pessoalmente, fico cada vez mais desgostoso em ver as decisões sendo tomadas. Isso, então, eu sou desgostosa, né? Eu gostei dessa coisa do desgosto, porque a gente tem que fazer as coisas com paixão, né? Fazer política sentindo a dor dos outros. Então, primeiro é isso. Eu não vou pôr na conta da máquina, eu não vou dar supapo, entendeu? Prender, dar um bico, fazer um auto de resistência com o meu celular, com o meu computador, né? Eu tenho que fazer com a minha cabeça louca que tá tomando decisões ruins, brincando. A outra coisa importante é que vamos lembrar do Karl Marx, lá pelas tantas, quando ele está escrevendo aquelas coisas dele lá, revelando pra gente como é que funciona a desigualdade econômica, política e blá, 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 ele diz que no primeiro momento, o fetiche da mercadoria lá, que os operários putos, né, explorados a dar com pau, sentam-lhe a porrada nas máquinas, né? Que a primeira coisa que você tá vendo é aquele bando de máquina na fábrica te extorquindo com aquele sujeito capataz, obrigando você a trabalhar 20 horas, inclusive criança, sem regulamentação de nada, de jornada de trabalho, gênero, tá certo? Ele falou, o problema não tá na máquina, né? E aí ele vai revelar o fetiche da mercadoria, ele vai falar da mais-valia, vai explicar esse negócio todo que nos permitiu um pensamento crítico, né, sobre a evolução dos meios, né, dos meios de produção. Então nós estamos falando de máquinas como meios de produção. Então temos um horizonte que nós também vamos escolher, se a gente quer no final um filme trash, né? Um filme B de polícia, né, de segurança, ou se ao contrário, a gente
vai poder qualificar melhor as nossas decisões, e isso só pode ser feito com coisas como essa aqui, tá, Alê? Com debate público, com uma socialização dessa conversa. A gente não precisa falar difícil. Eu sei que, por exemplo, o Caio, se ele quisesse falar aqui em javanês, né, em algum chinês, ele danava com a minha vida e com a sua. Se eu ficasse aqui no sociologuês, eu ficaria danando com a vida das pessoas. Não é isso. O barato da gente entender um processo é a gente falar de um modo que todo mundo aprecia aquilo, que todo mundo se apropria daquilo, que quem tem que estudar essa baiuca, para decifrar para a população escolher, somos nós que nos dedicamos a tal ou qual assunto. Você como formador de opinião, pesquisador, o Caio, eu e muitos outros, não é? Então esse é o barato da coisa, que eu acho que aí sim tem esperança. A esperança é essa vontade de futuro. E essa vontade de futuro, como eu diria, como é a segurança, ela é esse sambódromo que somos nós que pavimentamos com critérios claros, públicos e publicados, com cobrança, para que esse futuro seja feliz para todos nós. É isso aí. Muito obrigado pela conversa. Foi maravilhosa essa conversa. Nossa, foi genial assim mesmo. O podcast O Que Vem Depois é uma produção da Central 3 e ele é apresentado por mim, Alê Santos, e editado por Domênica Mendes. Até o próximo episódio.